Então, o ano é 1848 e algumas mulheres se reuniram aqui para recolherem algumas assinaturas e as principais pautas eram sobre sufrágio feminino, sobre direito à propriedade privada e direitos inerentes à mulher casada, como, por exemplo, herança. Elas queriam que alguns direitos fossem resguardados. E, aparentemente, eram direitos legítimos, essa busca que essas mulheres tinham. Poderia citar aqui alguns nomes, como Elizabeth Stanton, Susan Anthony e Lucretia Mott. Essa última mulher tem uma questão muito interessante sobre ela. As mulheres se reuniram nessa igreja metodista para falar sobre os direitos das mulheres, só que nenhuma delas se sentia apta a presidir essa convenção, e aí o esposo da Lucretia foi o homem que presidiu. Então, essas mulheres elas tinham o apoio das igrejas, né, igrejas protestantes, e elas se valeram disso. Na mesma época havia pessoas lutando pela abolição dos escravos, mas nem eles queriam se relacionar com essas mulheres. E enquanto isso, a igreja cristã dava voz a elas, porque elas estavam realmente lutando por direitos legítimos, né? E que não tinha nada a ver com o que hoje nós entendemos, o que é real sobre o movimento feminista, que é a luta, na verdade, por uma revolução sexual e comportamental. Quando olhamos para esse marco, né, da primeira onda feminista, os historiadores dividem o movimento feminista nessas 3 ondas, e até alguns falam sobre a 4ª onda. Quando nós olhamos, entendemos que realmente parece que começou bem e depois desvirtuou. Como se no início não houvesse nada contra o matrimônio, contra os filhos, ou seja, não houvesse nada contra a essência feminina, o ser mulher. E o que aconteceu? Se nós pudéssemos traçar uma linha bem rápida, um resumo sobre essas ondas, na primeira onda, essas mulheres lutam por direitos. Na segunda, elas começam a lutar e questionar sobre o papel da mulher. Mas olha que intrigante. Na terceira onda, elas começam a questionar a mulher, porque elas passam a dizer que a mulher é uma construção social. Olha que coisa estranha. Primeiro se luta pelos direitos da mulher, depois sobre o papel da mulher, e aí agora, a mulher existe? Ou ela é uma construção social? Então, o que aparentemente era apenas uma luta por direitos do cidadão, desde o início, se nós olharmos para a trajetória da Elizabeth Stanton, nós podemos ver que já estava enraizado ali a revolução sexual. A Elizabeth Stanton chega a declarar que seria em vão buscar a elevação da mulher enquanto ela era rebaixada ao casamento. E ela entendia ter filhos, ela entendia a maternidade como uma escravidão. E ela chegou a escrever uma Bíblia, conhecida como uma Bíblia feminista, e nela ela fazia isso e fazia uma releitura, né, que é tão comum hoje, para dar um novo significado, e ali ela deixava claro suas intenções. A Elizabeth Stanton chega a dizer que a Bíblia ela estava repleta de superstições e que quando ela se livrou delas, ela saiu das trevas e alcançou a luz. Então a gente percebe claramente como ela enxergava a Bíblia e dá para entender porque ela era tão contra, né, as primeiras instituições ali dadas por Deus, que é o casamento e a família. Bom, muito se fala sobre as conquistas feministas e as pessoas pensam, principalmente as mulheres, de que a mulher só pode trabalhar hoje por causa das feministas, a mulher só pode votar por causa disso. E não entende que isso foram conquistas orgânicas, que à medida que os homens foram conquistando isso para si e para a sua família, como alguns autores falam, essas conquistas foram respingando nas mulheres e elas também conquistaram algo que foi concedido. Elas não conquistaram isso, na verdade, né? Foi uma concessão. Mas vamos falar então sobre as conquistas, né? Porque a gente precisa diferenciar bem essas duas palavras, concessão e conquista. A conquista do feminismo, tá? Vamos para a liberação do aborto, a legalização, na verdade, do aborto. Elas conseguiram isso, né? Vamos falar também sobre o poliamor, que é tão comum, a banalização do divórcio e do casamento. Essas são as verdadeiras conquistas do feminismo. Mas aí poderia surgir a pergunta, mas e o voto, né? Essa convenção aqui foi para o voto. Olha só, a maioria das mulheres que estiveram aqui votou contra. Elas não queriam voto. Por quê? O voto estava associado à obrigatoriedade de serviço militar e as mulheres não estavam interessadas a isso. Então é bom a gente lembrar que os homens conseguiram esse direito e nem todos os homens, tá? Porque nem todos podiam votar. Por exemplo, no Brasil, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda anual mínima. Naquela época, no Brasil, 1800 e
Se eu não me engano, em 1823 ou 1829, os homens só poderiam votar se eles tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. E para deputados, se eles tivessem 200 mil réis. Só podiam votar quem tivesse mais de 25 anos. Então, a gente percebe que em todos os momentos da história, nem todos podiam votar. Então, quando se fala hoje sobre voto, assim, as mulheres votavam pelo voto porque elas eram as únicas que não votavam. Não, isso não é verdade. Se você pensar na Inglaterra, muitos homens que foram para a Primeira Guerra Mundial não votaram. Eles não tinham esse direito. Eles só foram votar depois desse período. Então não era só uma coisa, a mulher não era oprimida, ela não tinha esse direito somente porque ela era mulher, mas porque muitos cidadãos não tinham esse direito. Então o voto ele foi conquistado à medida que nós tivemos algumas modificações na sociedade, como por exemplo a República. Os homens foram lutando por direitos e, como eu já falei, esses direitos foram concedidos às mulheres. Então não foi uma conquista feminista. Até um fato interessante que a primeira mulher a votar no Brasil, a Celina Guimarães, ela diz uma coisa muito engraçada até. Ela fala assim, tudo que fiz, devo ao meu marido. Então o fato dela votar foi porque o marido dela teve essa iniciativa de inscrevê-la para que ela pudesse receber o título eleitoral. Nessa convenção, as mulheres conseguiram recolher 100 assinaturas, não para que elas votassem, não é isso. Elas, como eu falei, elas tinham outras pautas, né, que era propriedade privada, alguns direitos inerentes à mulher casada, e o direito ao voto estava entre elas, entre essas petições. Mas aqui elas saíram em 1848, aconteceu essa convenção. Elas foram votar em 1869, mas mesmo assim, os Estados Unidos eles saem à frente de vários outros países. Mais interessante ainda é falar que a França, que é o país da Simone de Beauvoir, foi um dos últimos países a liberar o voto feminino, só em 1945. A Alemanha foi antes, 1918, até o Brasil, em 1932. Então a gente percebe que não tem uma ligação direta entre feminismo e voto. Não, muitos países que não tinham nem sufragistas lutando pelo voto, deram esse direito à mulher. Entre 1910 e 1920, países como Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil, que muitas pessoas falam que o Brasil é bem atrasado, todos eles foram antes da França, que só foi dar o direito ao voto em 1945. E o que falar então sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho? As mulheres só puderam trabalhar por causa da luta das feministas. E aí eu faço uma pergunta, trabalhar é um privilégio ou uma obrigação? Hoje nós temos vários cargos que não são almejados pelas mulheres. As mulheres elas querem ser as CEOs, elas querem ser as grandes magnatas, elas querem ser as pessoas que se destacam. Mas será que elas lutariam por alguns cargos que não são considerados privilegiados pela sociedade? Então, será que as mulheres elas estariam dispostas a lutar por alguns tipos de trabalhos que são considerados como insalubres, de risco, como trabalhos na mineração, em polos petrolíferos? Então, são algumas profissões que não são almejadas pelas mulheres, né? E a gente percebe que, como eu falei antes, é uma questão muito orgânica, muito natural. À medida que os homens foram para a guerra e houve a necessidade das mulheres trabalharem, e antes disso, a Revolução Industrial, as mulheres conseguiam manejar as máquinas que começaram a ser construídas, elas começaram a ser inseridas nesse mercado. Agora, as mulheres sempre trabalharam. Essa ideia de que as mulheres não trabalhavam. Não, quem não trabalhavam eram as mulheres que tinham mais recursos. As mulheres pobres, elas sempre trabalharam. Vamos pensar nas camponesas ao lado dos seus maridos, trabalhando ali na lavoura e na venda, né, daqueles produtos também. E em tantas outras atividades, trabalhando nas grandes casas, nas mansões, nos castelos. As mulheres sempre trabalharam. Quando o trabalho ficou realmente mais fácil, elas conseguiram deixar as suas casas e ir, e elas não foram impedidas. Por isso, é certo que a gente não vai aqui colocar que todos os homens aceitaram, porque a nossa intenção não é dizer que isso depende do sexo, né? A bondade, a maldade, a luta pelos direitos, isso independe do sexo, não é isso. O que eu estou falando aqui é que eu não posso dar ao feminismo as honras pelas conquistas das mulheres. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela fala que a luta da mulher pelo voto era apenas uma agitação simbólica. Se a mulher realmente era uma minoria lutando, como ela conseguiria impor ao grupo maior, que era o grupo de homens, a dar um direito para elas? Então, quando eu penso em feminismo e Bíblia, se eu penso que algumas pautas elas foram sendo inseridas, eu desmereço o começo do feminismo. Como eu falei, sempre esteve na raiz do feminismo
essa ideia de que a mulher era oprimida, ela não tinha direitos iguais. Então, lá no proto-feminismo, com a Mary Wollstonecraft, ela já achava que a mulher era diferente do homem porque eles não recebiam o mesmo tratamento, a mesma educação. Então, já desde o início, elas pensavam assim, que homem e mulher deveriam ter o mesmo tratamento, que eles não tinham. Então, essa questão de que havia a opressão. E aí depois, como eu falei sobre a Elizabeth Stanton, que ela era contra o matrimônio, apesar de ter casado, de ter tido 7 filhos, ela era contra o casamento, via como um rebaixamento, ela via a maternidade como uma escravidão. Então a gente percebe claramente que essas mulheres que eram as líderes do movimento, aí vem a Margaret Sanger, que é contra a ideia do controle de natalidade, que aí você vê já o precursor do movimento pró-aborto. Então, tudo isso a gente percebe que desde o início e ao longo do feminismo essas pautas sempre existiram. Elas só foram mais escancaradas, abertas aí para todo mundo ver, mas elas sempre estiveram presentes. Então, eu não posso colocar feminismo e cristianismo em consonância quando o feminismo é totalmente contra as instituições estabelecidas pelo cristianismo. Casamento e família, elas são contra isso. E elas deixam claro de que a mulher ela precisa se libertar do que elas chamam da escravidão, que é a maternidade, sendo que é uma questão biológica. Como é que eu posso mudar isso? Que a mulher é o ser que engravida. Hoje nós podemos ver uma associação entre o movimento feminista e alguns outros movimentos, né? E parece que o movimento feminista ele meio que se aproveita dessa necessidade dos outros movimentos de ganharem voz, e elas se colocam como meio que representantes, não sei dizer bem qual é a ideia, mas parece que o feminismo quer abarcar todos esses movimentos como se estivesse lutando também pelas minorias. Se nós pensarmos no Planned Parenthood, que é a primeira clínica de abortos, ela foi criada pela Margaret Sanger, que é uma eugenista. E o que é isso? Né? De pensar assim, e o que seria isso? O controle de natalidade, que a gente sabe que na verdade não era o controle de natalidade. Era que ela entendia, e alguns outros adeptos, de que algumas pessoas não estavam qualificadas para ter filhos. E isso tinha a ver com sua classe social e também com sua cor, né? Então, eles entendiam isso. E como colocar isso para as pessoas? Controle de natalidade, né? E aí são tantas coisas, a gente poderia falar até sobre o uso da pílula anticoncepcional, como se fosse uma libertação para a mulher, né? Aí a gente poderia pensar que se a mulher que não queria engravidar, ela poderia viver no celibato. Era uma boa saída. Mas, como eu disse, o feminismo envolve uma revolução sexual. O que elas queriam é essa liberdade. Eu chamaria o feminismo, na verdade, de a inveja do vício. Todos os vícios do homem, o feminismo quer para si. Não há uma luta pela melhoria de todos eles, dos homens e das mulheres, na questão moral. Não, se o homem pode ser libertino, nós também queremos ser. E aí vem a gravidez, não dá para impedir em algumas situações. E aí a saída seria o quê? O aborto. Eu não vou me lembrar com certeza agora do número, eu sei que são 50 milhões de abortos por ano, mas dentro desse número, a maior porcentagem é de bebês negros. Bom, e para finalizar, eu como mulher cristã, digo claramente que não tem como eu ser uma mulher cristã e feminista. Esse movimento é contra o casamento e contra a família. Eu sou criacionista, sou a favor da vida, assim como está preconizado na Bíblia. Não posso lutar pelos ideais de um movimento que não busca a melhoria da mulher, mas sim uma revolução sexual e uma revolução de comportamento. Eu acredito, como criacionista, que toda vida importa e que, por isso, eu não preciso defender um movimento específico, mas sim aquilo que Jesus já fundou, que é o cristianismo.